pessoal, eu sou a Kênia e estou aqui para ler para vocês mais uma vez. E mais uma vez eu vou ler um pedacinho do Milan Kundera. É um trecho que eu acho assim maravilhoso. Existem outros dois personagens também muito importantes no livro, que são a Sabina e o Franz. E para ficar mais claro, né, para um preâmbulo para entender a próxima leitura, é que eles se conhecem tarde na vida, são amantes, e embora eles entendam logicamente o que fala o outro, as palavras têm significados diferentes para eles, eles têm vivências diferentes e eles não sabem que quando eles dizem algumas coisas, evocam lembranças e sentimentos muito diversos. O que significa para um é muito diferente do que significa para outro, às vezes uma palavra muito simples. Então, eu vou ler para vocês, espero que vocês gostem. Muito bem, vamos lá? Pequeno léxico de palavras incompreendidas. Final. A velha igreja de Amsterdã. De um lado, ficam as casas e, atrás das janelas do andar térreo, que parecem vitrines de uma loja, podem-se perceber minúsculos quartos de putas. Elas estão vestidas de roupa de baixo, sentadas perto do vidro, em poltronas acolchoadas de almofadas. Parecem gatos entediados. O outro lado da rua é ocupado por uma gigantesca catedral gótica do século XIV. Entre o mundo das putas e o mundo de Deus, como um rio que separa os dois reinos, flutua um acre odor de urina. No interior, nada mais sobrou do estilo gótico, a não ser as paredes altas e despidas, as colunas, a abóbada e as janelas. Não sobrou um só quadro, uma só estátua. A igreja está vazia como uma sala de ginástica. Tudo o que se vê são fileiras de cadeiras que formam no centro um grande quadrado em torno de um estrado em miniatura sobre o qual se encontra uma pequena mesa do pregador. Atrás das cadeiras, compartimentos de madeiras. São os camarotes destinados às famílias dos cidadãos mais ricos. As cadeiras e os camarotes estão colocados sem nenhuma preocupação com a configuração das paredes e a colocação das colunas, como para mostrar a sua indiferença e desprezo pela arquitetura gótica. Já faz séculos que a fé calvinista transformou a igreja num simples hangar, sem outra função a não ser a de proteger a oração dos fiéis da neve e da chuva. Franz estava fascinado. A grande marcha da história atravessara essa sala gigantesca. Sabina lembrou depois do golpe comunista. Todos os castelos da Boêmia haviam sido nacionalizados e transformados em centros de aprendizagem, em casas de repouso e até em estábulos. Visitou um desses estábulos. Ganchos fixados nas paredes de estuque prendiam anéis de ferro. As vacas aí presas olhavam de maneira sonhadora pelas janelas o parque do castelo, onde ciscavam galinhas. Franz disse: "Esse vazio me fascina. Acumulamos altares, estátuas, quadros, cadeiras, poltronas, tapetes, livros. Depois vem um momento de alegria libertadora, em que varremos tudo isso como se varrem migalhas de uma mesa. Você pode imaginar a vassoura de Hércules que varreu essa catedral?" Sabina apontou para o camarote de madeira. Os pobres ficavam de pé e os ricos tinham camarote. Havia, porém, uma coisa que aproximava o banqueiro do pobre: o ódio à beleza. "O que é a beleza?" disse Franz. E pensou logo num vernissage onde deveria ir com a mulher. A vaidade sem limites dos discursos, das palavras, a vaidade da cultura, a vaidade da arte. Na época em que, estudante, Sabina trabalhava no canteiro da juventude e sentia na alma o veneno das alegres marchas que jorravam sem interrupção dos alto-falantes, saiu para passear de moto num domingo. Percorreu quilômetros de florestas e passou numa pequena cidade desconhecida, perdida no meio das colinas. Encostou a moto no muro de uma igreja e entrou. Naquele momento, celebrava-se a missa. A religião era então perseguida pelo regime comunista e a maior parte das pessoas evitava as igrejas.
Nos bancos havia somente velhos. Não tinham medo do regime, só temiam a morte. O padre pronunciava uma frase com uma voz melodiosa e as pessoas em coro a repetiam depois dele. Era uma litania. As mesmas palavras voltavam continuamente, como um peregrino que não pode tirar os olhos de uma paisagem, como um homem que não pode se desligar da vida. Sentou-se num banco do fundo, de vez em quando fechava os olhos, só para ouvir essa música das palavras, depois tornava a abri-los. Via acima dela a abóbada pintada de azul, e nessa abóbada grandes astros dourados. Rendia-se ao encantamento. O que encontrara inesperadamente nessa igreja não fora Deus, mas a beleza. Ao mesmo tempo, sabia que essa igreja e essas litanias não eram belas em si mesmas, e que a beleza delas vinha da associação com o canteiro da juventude, onde passava seus dias mergulhado na algazarra das músicas. A missa era bela por ter surgido súbita e clandestinamente, como um mundo traído. Desde então, ela sabe que a beleza é um mundo traído. Só é possível encontrá-la quando seus perseguidores a esquecem por engano em algum lugar. A beleza está escondida atrás da decoração de um desfile de 1º de maio. Para encontrá-la, é preciso rasgar a tela do cenário. É a primeira vez que me sinto fascinado por uma igreja, comenta Franz. Não era o protestantismo nem a ascese que o entusiasmavam, era outra coisa, alguma coisa muito pessoal que não ousava comentar com Sabina. Acreditava ouvir uma voz que o estimulava a apanhar as vassouras de Hércules para varrer da sua vida os vernissages de Marie-Claude, os cantores de Marianne, e os congressos e os colóquios, os discursos inúteis e as palavras vãs. O grande espaço vazio da Catedral de Amsterdã acabava de lhe oferecer a imagem da sua própria libertação. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse texto que ele fala da sutilidade da beleza e aonde as pessoas as veem, das diferenças, e que é incrível porque todos nós somos diferentes em cada aspecto e é muito difícil a gente dividir. Tomara que eu consiga dividir com vocês pelo menos o amor pela leitura, pela literatura. E se vocês gostarem, clica no canal, dê o seu like, comente e até a próxima. Muito obrigada.